alunos! Bom dia, boa tarde, depende do horário que você irá assistir a nossa aulinha de hoje. Terça-feira, dia 26 de maio, estamos chegando no final do mês de maio, gente. Como o tempo está passando rápido, não é? Mas a saudade continua aumentando. A saudade de estarmos juntos. Mas se Deus quiser, em breve dia nós estaremos lá na nossa escola, vivenciando todos aqueles momentos lindos de amor, de aprendizagem, né? De convivência. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre plantas. Olha que linda essa orquídea que está comigo aqui hoje. E aí, nós vamos lá para o nosso livro didático, tá? O digital. Nós estamos muito chiques, hein? Eu concordo com isso. Então, no nosso livro digital, nossa terceira unidade, que começa agora no nosso segundo bimestre, fala sobre plantas, tá? E eu trouxe essa belezura para fazer parte da nossa aula de hoje. E eu gostaria de começar a nossa aula fazendo uma pergunta para vocês. Olhando essa planta do jeito que ela está, dá para diferenciar quais são as partes da planta? Porque nós estudamos há tanto tempo, né? Que a planta é formada, que ela tem várias partes. E aí, queria saber de vocês, só olhando assim, dá para ter uma noção para visualizar as partes dessa planta? Sim ou não? Vamos lá! Você acha que todas as plantas têm flores e frutos? Ah, essa aqui é um bom exemplo. Olha aqui, ela tem essa flor belíssima. Mas e cadê o fruto? Não tem. Nem todas as plantas têm frutos. Assim como nem todas as plantas têm flores. Não é assim? É assim, desta forma. Então vamos lá. A minha terceira pergunta para vocês. Por que as plantas são muito importantes para os seres humanos? O que você me diz? Será que você comeu alguma coisa hoje na sua alimentação que veio da planta? Será que você tomou algum suco de fruta? Será que você comeu alguma raiz, algum legume, alguma verdura? Com certeza que sim! Sempre na nossa alimentação tem algo vindo dos vegetais. E é sobre essas coisas e muitas outras que nós vamos trabalhar hoje. Então, lá na página 4, o nosso conteúdo começa sobre o tema diferentes tipos de planta. Vamos começar assim. Plantas são seres vivos que não se locomovem e que são capazes de produzir o próprio alimento por meio do processo chamado fotossíntese. Lembra que na aula passada, há 15 dias, nós trabalhamos sobre a questão das plantas e nós falamos sobre o processo da fotossíntese. A fotossíntese é um processo que acontece onde a planta, através de suas raízes, recolhe sais minerais, né, e nutrientes do solo e também água. E através das suas folhas, ela consegue captar a luz solar junto com o ar, né, que passa por ela. E tudo isso se junta, formando o seu próprio alimento, né? Então, isso é chamado de fotossíntese. É lindo, é maravilhoso o processo que a planta faz, produzindo seu próprio alimento. E outra coisa, elas são seres vivos, mas diferente dos animais, diferente dos seres humanos, porque nós nos locomovemos. Tia, o que quer dizer locomoção? Locomover significa sair do lugar, andar, se movimentar, beleza? A planta só sai do lugar se nós a tirarmos. Por ela sozinha, ela não sai. Mas se você observar uma borboleta, ela voa, né? Um sapo, ele pula, os seres humanos andam, correm, e aí sucessivamente, tá?
Um dos elementos responsáveis por esse processo, o processo da fotossíntese, são os pigmentos das folhas, sendo mais comum a clorofila. Então, essa tonalidade verde, pode ser essa mais escura, mais clara, enfim, é chamado de clorofila. E esta clorofila, ela é de grande utilidade no processo da fotossíntese, tá? O sol, a água e os gases do ambiente também são importantes. Outros seres vivos também realizam a fotossíntese, mas não são considerados plantas, como é o caso das algas. Então, o que esse texto falou pra gente? Que o sol, no caso da luz solar, a água, né? E alguns gases, que são o nosso oxigênio, né? O ar que passa por essas folhas e fazem aquele processo que vocês já aprenderam tão bem. E o nosso texto também diz que outros tipos de seres vivos também fazem a fotossíntese, mas eles não são considerados plantas, como o caso das algas. Você sabe o que é uma alga? São algas marinhas, aquele tipo diferente que a gente às vezes até chama de planta, né? Que são das águas, que são aquáticas. Eles também realizam a fotossíntese, mas eles não são considerados plantas. Então, às vezes não pensamos nisso, mas as plantas estão presentes em vários momentos do nosso dia a dia. E é o que eu comentei com vocês lá no início da nossa aula. Será que você se alimentou hoje de algum vegetal? De algum produto que vem de uma planta? Né? Então, as plantas, elas estão em todos os momentos inseridos no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Além de serem utilizadas na alimentação, elas servem de matéria-prima para a fabricação de vários produtos, como perfumes, cosméticos, móveis e entre outros que mais tarde nós vamos estudar. Então, o perfume, ele é coletado, né, das flores, certo? Então, os cosméticos, né, os produtos de beleza, né, e vários outros. Por exemplo, você tem em casa uma cadeira de madeira, uma mesa de madeira. Então, tudo isso veio de onde? Das plantas. As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento e podem ser aproveitadas para muitas coisas. Quando você passeia por um jardim ou por uma praça, com certeza deve observar que as plantas têm tamanhos e formas diferentes. Tamanhos, formas, cores também. Todas elas são diferentes, não é mesmo? Então, encontramos na natureza uma grande quantidade de plantas diferentes. Temos árvores com vários metros de altura. Por exemplo, nós temos o coqueiro, a mangueira, a jaqueira e outras árvores que nem têm frutos, mas que são, bem alta lá em cima. Tem outras que são rasteiras, que fica só ali no chão bem baixinha, não é? Tem plantas que produzem frutos, como o coco, a manga, jaca, o caju, etc. Tem plantas que só têm flores, como é o nosso caso. Tem plantas que não têm frutos, né? E todas elas habitam nos mais variados ambientes. Então, em algumas plantas, os frutos nascem em árvores, como a manga, né? E outras que nós já citamos. Mas existem outros tipos de plantas em que elas não têm altura e elas são rasteiras,
mas mesmo assim elas têm frutos rasteiros que ficam lá acomodados no chão. Será que vocês teriam um exemplo? Pensa aí comigo. Ela é verdinha, vou dar o exemplo de uma só, tá? Verdinha. Às vezes ela é bem grande, às vezes ela é um pouquinho menor. Bem vermelhinha, bem docinha, a maioria delas. Tem uma semente pretinha. E eu estou falando de quê? Da melancia, não é isso? O pé da melancia, apesar de ter um fruto robusto, grande, mas ela é uma planta rasteira, ela fica pelo chão. Ela não tem um caule alto, como da mangueira ou como da jaqueira, certo? Então, pessoal, vocês viram que nós temos diferentes tipos de planta? Não é legal? As plantas merecem o nosso cuidado. Agora chegou o momento de conversar com vocês sobre o quanto nós, seres humanos, precisamos das plantas. Vocês lembram da nossa aula há 15 dias atrás, quando nós falamos que elas promovem uma limpeza do ar que nós respiramos, elas nos dão sombra, ela nos protege do sol, né? Ela nos traz muitos produtos diferenciados para poder nos alimentarmos de forma saudável, não é isso? Então, nós precisamos cuidar do meio ambiente, cuidar das plantas, não destruir, né? Sempre conservar e, se puder, plantar mais ainda, para que o nosso planeta continue sendo agradável e se perpetue saudável, para que outras gerações também venham e usufruam dessa maravilha que é a nossa natureza, tá bom? E antes de encerrar a nossa aula, nós vamos para o nosso ditado. E aí, vamos lá? O nosso ditado de hoje, vamos ter algumas palavras relacionadas ao conteúdo. Lembrando que a atividade vai estar aqui embaixo na plataforma, a atividade da nossa aula de hoje, beleza? Já pegaram o caderno de vocês e o lápis? Então vamos lá. Primeira palavra será a palavra fotossíntese. Repetindo, fotossíntese. Difícil? Não, vocês tiram de letra. Segunda palavra, rasteira. Segunda palavra, rasteira. Terceira palavra, produzir. Repetindo, produzir. Quarta palavra, alimento. Repetindo, alimento. Quinta palavra, folhagem. Repetindo, folhagem. Sexta palavra, clorofila. Repetindo, clorofila. Sétima palavra, flores. Repetindo, flores. Oitava palavra, processo. Repetindo, processo. Nona palavra, nós vamos falar uma palavra bem legal, vocês vão amar. Comestível. Repetindo, comestível. E nossa última palavra de hoje será jardim. Repetindo, jardim. Então, fiquem com Deus e até daqui a pouco na nossa aula de matemática. Um beijo da tia Soraya.